Fala Dev, hoje o assunto é na verdade um aglomerado de métodos em JavaScript. Então você vai aprender sobre filter, every, sum e o find, né? E a variação dele que é o find index. E para que você vai utilizar todos esses métodos aqui, né? Você vai utilizar eles tanto em arrays quanto em objetos. E todos eles vão fazer uma varredura, né? Eles vão fazer um loop dentro do seu array objeto e a gente vai conseguir criar ali uma condição. E caso ele entre nessa condição, alguns desses métodos eles vão criar um novo array com todos os dados, né, todos os itens que entrarem nessa condição, ou algum desses outros métodos eles são do tipo booleano, ou seja, eles vão retornar verdadeiro ou falso, né, de acordo com a condição que você estipular. Então, começando pelo filter, ele é um do tipo de método que ele vai criar um novo array, ou seja, ele vai fazer uma filtragem no array objeto e a gente vai criar uma condição. Se o item entrar nessa condição, ele vai entrar dentro desse nosso novo array. Então, como ele vai criar um novo array, eu vou criar uma variável aqui. Então, o que eu vou querer começar aqui? Eu vou começar pelo nosso array de números. E eu vou verificar, então, fazer uma condição para verificar quais desses números aqui são pares, né? Então, eu vou criar uma variável chamada everNumbers e vou chamar aqui dentro, então, o nosso array. Utilizando o ponto para chamar o método filter, o que ele vai esperar aqui? Então, ele vai esperar como primeiro parâmetro aqui o nosso item, né? E o que é o item, né? Como eu falei, ele vai percorrer o nosso array, ele vai fazer um loop dentro do nosso array. E o item que a gente está colocando aqui é o item da vez que está sendo que está acontecendo dentro do loop, né? Então ele vai começar aqui no 1, depois vai para o 2, assim, até o último número. Então esse item aqui é o número da vez, né? Do loop da vez. Depois do nosso item, a gente coloca então uma arrow function e depois da arrow function a gente consegue colocar então a nossa condição. Então, como a gente quer verificar se o número é par, o que eu preciso fazer é fazer módulo de 2 em item e fazer a verificação se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, é porque ele é par. Então, se eu utilizar aqui um console.log para colocar o nosso everNumbers, observa que foi criado um novo array justamente com todos os números ali que são par, né? E o que a gente pode fazer mais, né? Utilizando agora o segundo array aqui de palavras, o que eu posso fazer? Eu posso verificar, por exemplo, a quantidade de caracteres de uma palavra. Então, eu vou criar aqui uma variável e vou chamar aqui então de, por exemplo, de small word. E vou chamar então o nosso array de palavras e utilizar então o nosso filter. Aqui dentro a gente vai ter o nosso item, né, que eu vou chamar de word, e aqui dentro a gente vai fazer a nossa condição. Então eu posso utilizar aqui o .length para verificar a quantidade, né, de letras que existe dentro dessa string. E eu vou falar aqui que se ela for igual a 4, ele vai retornar para a gente, né? Então, se eu colocar agora o small word aqui dentro do nosso console.log, observa que a única inserida aqui dentro foi o date, justamente porque só date possui 4 letras, né? E agora, utilizando o filter dentro de um objeto, a gente pode, por exemplo, verificar quais dessas pessoas aqui são adultas, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável adult e aqui dentro eu posso chamar então o nosso objeto people e utilizar então o filter nele da mesma forma. Então aqui eu vou ter o person, né, a pessoa, né, do loop ali, e eu posso verificar então se person.age é maior ou igual a 18. Então se for maior ou igual a 18 é porque então essa pessoa ela é uma adulta, né? E se eu abrir aqui, né, observa que o retorno foi um array de objetos, né? E esse array de objetos contém somente o Bob e o Charlie, né? Justamente porque somente esses dois são adultos, né? A Alice aqui, ela tem 17 anos e ainda não é um adulto, né? Uma adulta. E utilizando agora dessa mesma forma, você pode concatenar ali, por exemplo, outros métodos, né? Então, por exemplo, aqui em filter, onde a gente está fazendo a verificação se o número é par, lá na aula de map, a gente fez toda uma validação dentro do map para verificar se o número era do tipo par e então multiplicar por um outro número. Aqui, da mesma forma, como o filter está retornando para a gente somente os números pares,
o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um ponto e utilizando o map aqui, eu posso então multiplicar todos esses números que são pares, por exemplo, por 2. Então aqui se eu colocar o item e multiplicar por 2, e colocar aqui então o nosso even numbers e salvar, observa que o retorno não é mais 2, 4 e 6, que são os números pares, né? Eu peguei cada um desses números e multipliquei por 2, né? Então a gente pode fazer essa concatenação ali de métodos, né? O que facilita demais a nossa vida. E agora partindo por every, eu vou utilizar somente esse exemplo aqui de cima, porque eu acho que já ficou claro, né, que a gente consegue utilizar tanto em arrays quanto em objetos. Então, eu vou somente utilizar esse exemplo aqui dentro de every. Então, eu vou apagar tudo isso aqui e vou jogar esse console.log aqui para baixo, para ficar mais fácil. Então, como é que funciona o every? Ele vai verificar se todas as ocorrências de dentro do meu array, ou seja, todos os dados que existem dentro do meu array, se encaixam dentro da regra que a gente criou, da condição que a gente informou aqui. Então, se eu trocar de filter para every, ele vai fazer justamente essa verificação, né? Então, se eu salvar aqui, observa que ele deu erro, né, por causa do nosso map aqui, que eu esqueci de remover. Mas se eu salvar agora, observa que ele vai retornar como false, justamente porque nem todos os números daqui de dentro são pares, né? O 1, o 3 e o 5 são ímpares. E por isso, né, como todos não são par, ele retornou para a gente como false. E já o sum, o que ele vai fazer justamente o oposto, né? Ele vai verificar se pelo menos algum, né? Ele vai ficar se algum item de dentro do nosso array ou do objeto, ele se encaixa nessa regra. Então, se eu trocar aqui de every para sum, ele vai retornar como true, justamente porque o 2, que é a primeira ocorrência que ele encontrou, ele é par, já que um deles, né, um dos itens aqui de dentro do meu array, ele é do tipo par, né, ele é par, ele retornou como true. E já o nosso find, ele vai fazer uma verificação e ele vai retornar esse item para a gente. Então, se eu trocar aqui de sum para find e eu salvar, observa que o retorno foi 2, que justamente é o primeiro número par de dentro do meu array. Então, ele verificou se existe um número par, ele pegou esse número e inseriu dentro de even numbers. E qual é a diferença entre o find e o find index? Aqui o find index, ao invés de retornar o número que ele encontrou, na verdade ele vai retornar a posição de dentro do nosso array. Como o array começa na posição 0, né? E o segundo item aqui, na verdade, é a posição 1, né? Ele retornou aqui justamente o 1, porque 2 está na posição 1 do meu array. Bacana, né? Então, se você observar as aulas anteriores, eu trouxe diversos métodos, né, dentro de JavaScript. Trouxe a parte de importação, exportação de módulos, e tudo isso foi para preparar, para a gente ter uma noção para você começar a estudar React, né? Porque esses métodos que eu expliquei, eu acho que são essenciais para quem está querendo entrar no universo do React, né? E ele aborda grande parte, né? Quando nas próximas aulas que a gente vai ter aqui sobre React, você vai ver que tudo que foi ensinado anteriormente a gente vai conseguir utilizar dentro das aulas de React. Então, é isso. Nas próximas aulas, já espera aí por React. E a aula de hoje que eu tinha para passar era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, verificar se você está inscrito aqui. Clique em salvar também para você ver esse vídeo depois. Ajuda demais também ao algoritmo a entregar para mais pessoas e incentiva a gente a querer fazer mais conteúdos como esse. É isso, valeu e até a próxima.